Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à Casa da Redenção. Nós pedimos desculpas, a quem está acompanhando, porque tivemos alguns problemas técnicos que estamos adaptando ainda com a utilização. Nós teremos o sorteio, Edgar? Da nossa ação entre amigos de Páscoa. Após o trabalho a gente faz. Estamos recebendo doações diversas, de alumínio, tampas, plásticas, garrafas PET, vidros para conserva com tampa. Sem tampa também. Sem tampa também, que a tampa a gente pode comprar. Então, todo esse material pode ser deixado a casa ou pode ser entrado em contato com alguns trabalhadores que nós estamos sujeito de recolher. Então, nós vamos iniciar os trabalhos, vamos fazer a nossa prece. Uma prece sempre de agradecimento pelas oportunidades que recebemos de Deus. Mesmo ante o desconforto, a inquietude, são oportunidades que representam o crescimento, a paz e o aprendizado. Momentos de sorrir, momentos de chorar. O que nos importa é que mantenhamos a nossa fé, a nossa capacidade de saber que Deus está no comando. Muito obrigado e que assim seja. Então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que deve ser permanente, contínuo, porque cada dia que lemos ele descobrimos alguma coisa nova, um sinalzinho novo, uma frase diferente. E ontem à noite eu estava relendo alguns trechos aqui, e aí a gente descobre, olha, essa frase aqui eu nunca tinha prestado atenção, porque o momento não exigia atenção àquela frase. Como nós somos seres que vivemos momentos, da vida, cada momento a frase ou o texto ou a mensagem vai se enquadrar melhor ou não na nossa vida. Não que não se enquadre, ela vai se enquadrar um pouco melhor. E eu costumo dizer que a gente diz que tem que abrir o Evangelho ao acaso e ler, e a mensagem cai para nós, Cai para nós porque nós sempre precisamos das mensagens do Evangelho. Todo o Evangelho ele foi feito para nós. Jesus veio e trouxe a mensagem, que depois foi explicada pelos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, e a mensagem não era para ele. A mensagem era para a humanidade. Então, tudo que nós abrirmos, ao acaso, não será casualidade, será bem específico do que nós precisamos, porque ainda somos bastante necessitados desse amor de Jesus. E no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem um texto lá que fala sobre os motivos de resignação. Por que nos resignar? Por que as coisas acontecem nas nossas vidas? E eu trouxe junto a esse texto do livro 4 do Livro dos Espíritos, o texto que fala sobre a felicidade e a infelicidade relativas, que é para que possamos entender o quanto somos felizes ou o porquê somos infelizes. Iniciando no Evangelho, os Espíritos nos trazem a seguinte mensagem: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores nesse mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. Então, Kardec e os espíritos eles usaram uma linguagem muito direta, que até algumas vezes pode ser mal interpretada,
Mas sempre precisamos situar também a questão do tempo em que viveu Jesus e a questão do tempo em que viveu Allan Kardec. Porque são tempos diferentes, eram culturas diferentes, leis diferentes, países diferentes. Então, tudo isso precisamos levar em conta. Mas eles nos trazem aqui a questão da compensação. Me chamou a atenção essa palavra, compensação, que espera aqueles que sofrem. Então, o sofrimento nos gera uma compensação. Seremos compensados por sofrer. Então, ali precisamos já, ligar a antena e prestar atenção. Porque isso pode gerar autoflagelo, né? Isso não vale. Vamos nos flagelar, porque daí vamos sofrer e seremos melhores compensados. Não. Na verdade, é o bem sofrer, como nos trazem os espíritos também nas obras. É o sofrer tendo consciência de que em tudo desponta a justiça divina. E que tudo que passamos hoje, ou vamos passar, tem a ver com aquilo que semeamos em outros momentos. Tudo. Nada é por acaso. E aqui me traz à cabeça um texto que eu estou com eles há dias, que fala dos escândalos, que é necessário, e o momento que estamos passando me faz pensar muito sobre isso, que é necessário que ocorram os escândalos. Todo sofrimento, tudo, é necessário que aconteça, mas ai daqueles por meio de quem venha esse sofrimento, venha esse escândalo. Então nós não precisamos ser coniventes com o sofrimento, mas nós precisamos ser pacientes e cristãos. Pacientes não no sentido de passivos, de ficar sofrendo sentado e não fazer nada. Pacientes no sentido de que não, realmente a vida não está fácil, vamos correr atrás. E conforme as coisas forem surgindo, nós vamos levantando a cabeça e seguindo em frente. Isso é o verdadeiro sentido dessa resignação e essa compensação que teremos. E nós temos a pressa dos mortais. Esse é um problema sério a nós aqui do Ocidente. Nós temos a pressa dos mortais. Nós estamos vivendo para encerrar a vida aos 70, 80 anos e deu. Então nós precisamos resolver tudo hoje. Não. A vida é uma continuidade. Então nós precisamos ter a paciência, entender e prosseguir sempre, como imortais que somos. Quando nós realmente adquirir essa consistência da imortalidade, muitos de nossos sofrimentos eles serão amenizados. E a resignação, ela abençoa o sofrimento como o prelúdio da cura. Então, quando nós temos, que é o exemplo mais fácil que se dá, quando nós temos febre, o nosso corpo está acusando que algo não está certo, para que nós possamos tratar. Algumas linhagens que trabalham com uma medicina mais naturalista e alternativa, não estou aqui recomendando de modo algum isso, recomendo sempre que se busque o auxílio médico e as orientações corretas, mas algumas linhas trabalham inclusive com a febre, né, a favor, deixando que o corpo vá até uma temperatura, depois dá um banho frio, diminui, aumenta de novo, até que o corpo mesmo possa dar a volta na origem, né, criar o anticorpo necessário e destruir o agente invasor. Não sou muito adepto dessa prática, eu prefiro um pouco mais ainda a medicina, né, para realmente termos a certeza de que o processo será correto, mas são modos alternativos. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia, a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto.
e sereis livre. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso suportando toda a sorte de privações para se liberar, pagando somente a 100ª parte do que deve, ao invés de se lamentar do seu credor, não lhe agradeceria? Então aqui Kardec mais uma vez nos traz, né, a visão, aproxima da visão do mundo para que entendamos, faz a contextualização. E nós somos peritos, né, nesse negócio da dívida econômica. E aí nós hoje temos facilidades de contrair empréstimos e ao invés de resolver problemas, nós vamos acumulando-os. E fazemos isso também na parte de sofrimentos e na parte espiritual. Ao invés de resolver, eu protelo. Eu jogo para frente. Quando os espíritos bem nos esclarecem que se bem suportado, bem resignado, se pondo na ativa para resolver, teremos muitas vezes os processos amenizados. E se estivermos, como diz Emmanuel ainda, trabalhando na seara do bem, na caridade, muitas vezes quando esse problema bater a porta, ele vai nos achar tão ocupado que ele vai dizer, não, mas vamos dar mais um tempinho para ele que ele merece. Mas precisamos ter a resignação. E nas dívidas econômicas nós vamos fazendo isso, né? Nós pegamos um empréstimo para pagar o empréstimo e depois outro empréstimo para pagar outro empréstimo. Quando, na verdade, a resolução do problema deveria se concentrar no quê? Aonde eu posso me controlar para resolver este problema. Aonde eu posso diminuir, aonde eu posso ser um pouquinho menos e paulatinamente eu irei resolver o meu problema de ordem econômica e assim também de ordem espiritual. Porque ao invés de tentar resolver tudo de uma vez espiritualmente falando, não vamos conseguir, não vamos dar conta, e aí nós desistimos. E se percebe muitos irmãos que abandonam o caminho de buscar essa retidão, essa renovação, abandonam o meio do caminho porque dizem, eu já fiz muito e eu não recebi retorno nenhum. Porque querem acumular tudo de uma vez e não entendem que o processo é aos poucos. A corrigenda se faz aos poucos, com paciência, com determinação, com trabalho diário. E ao final, sim, ao final poderemos estar um pouco melhores. Eu sempre digo que Chico Xavier a gente tem como exemplo, temos como exemplo, né? Não só espírita, mas de cidadão, de ser humano, mas ele não começou a vida dele iluminado. Ele terminou ela iluminado. Por quê? Porque ele labutou. Ele arregaçou as mangas e foi trabalhar durante 90 anos, 90 e tantos anos da sua vida. Trabalho diário, contínuo, árduo, com dor, com problema de saúde, com mortes. E sempre aquele irmão amigo dele no encalço, né? O Emmanuel. Lembrando da capacidade que ele tinha, que é isso que os amigos nos fazem. Eles nos lembram, eles nos mostram a capacidade que temos. E nos incentivam. Às vezes os métodos não eram os mais afáveis possível, né? Mas eram os necessários para o espírito. Que se de repente tivesse um espírito um pouco mais dócil junto com ele, teria virado um melado. Então, como na providência divina tudo é organizado, há um espírito mais amável, mais doce, não que Emmanuel não fosse amável, há um espírito mais doce, vamos dar um pouco mais rígido. E aí sim, gera uma empatia ali, gera uma simbiose e se prossegue o trabalho. E nós precisamos ter essa resignação, e aqui trazendo Chico Xavier, que ele teve na sua vida. Tem uma história de Chico, né, que é contada ali em várias exposições, que faleceu seu irmão e a cunhada ficou doente e ele estava desesperado, chorando, estava se sentindo desamparado. O Emmanuel veio e disse, Chico, o que tem, Chico?
E Chico diz, Emmanuel, tu não sabe, né? Um mentorzinho mal informado esse que eu tenho, né? Não sabe o que eu estou passando. Meu irmão faleceu, desencarnou, a minha cunhada foi pro hospício. Tu não sabe o que eu estou passando? E aí Emmanuel, com a sua disciplina, mas a sua amorosidade, que nós, de repente, não iríamos entender, disse para Chico, e o que que tem isso, Chico? E o Chico se chocou, como que tem isso? Faleceu? Tá? Estou sofrendo? Daí ele disse, Chico, tu deveria se envergonhar, porque até hoje eu nunca vi tu chorando pela morte do irmão de ninguém. Eu não vi tu sofrendo porque uma cunhada de ninguém foi para o hospital. E agora tu está desesperado, então quer dizer que a tua dor significa mais que a dor dos outros. A dor Xavier deve ser maior que a dor Pereira, que a dor Oliveira. Então isso é a resignação que Emmanuel ensinou a Chico. E essa é a resignação que a vida nos ensina diariamente. Emmanuel, Chico tinha a oportunidade, né, não sei se tinha ou não tinha, enfim, de que Emmanuel fosse um pouco mais ostensivo no modo de mostrar. Mas a vida nos ensina diariamente. E aqui vem a frase de Jesus, né, que vejam quem tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, porque diariamente os familiares, os amigos, os filhos, eles nos dão lições, nos fazem chamados, nos chamam a atenção para coisas que nós não estávamos olhando e, ops, realmente. Mas nós não queremos olhar, não queremos acreditar, então precisamos ter a paciência de olhar os pequenos detalhes, que a vida é feita de pequenos detalhes. A mudança no mundo se dá nos pequenos detalhes, não no gigante. E todos eles nos trazem esses ensinamentos. Precisamos ter. E falando de resignação, eu, pelo menos particularmente, caí no Livro dos Espíritos, onde nos fala de felicidade, né? Que nós queremos a felicidade. Nós queremos o salário sem o trabalho. E a resignação, quanto nós podemos ser felizes nos resignando ao sofrimento, isso pode gerar uma felicidade. Eu posso ser feliz tendo sofrimento? Ou eu tenho que ser infeliz? A Terra é um planeta de provas e expiações, né, que nós transformamos num campo de flagelos através das nossas leituras e discussões. Quando, na verdade, os Espíritos trazem aqui esse texto aqui, esse capítulo todo fantástico do Livro dos Espíritos. E aí Kardec perguntou para os Espíritos, porque isso incomodava Kardec. Incomodava não, mas fazia pensar. O homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Olha que pergunta interessante. Aí depois os Espíritos ditaram para ele, vai entender de felicidade na terra. Aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. O homem pode gozar dessa felicidade completa na terra? Aí os Espíritos responderam dizendo que não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Então os espíritos superiores que vieram nos trazer a codificação, em nenhum momento, em nenhum trecho, eles colocam que viemos para sofrer. Nós viemos para vivenciar um processo de expiação e provas, que não necessariamente significa vir para a Terra, sofrer e chorar. Vamos ter sofrimento? Sim, mas precisamos ser seres sofridos? Não. É uma postura. Concebe-se que o homem será feliz sobre a Terra quando a humanidade estiver transformada, mas até lá cada um pode se garantir uma felicidade relativa. Kardec foi insistente. De vez em quando os espíritos dão umas direta nele, daí ele muda o rumo das perguntas, né? Mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. E aí aqui os espíritos foram fantásticos, cirúrgicos, né?
a colocação: o homem é o responsável pela sua infelicidade. Ninguém é responsável pela infelicidade de ninguém. Somos dotados de uma coisa chamada livre-arbítrio. E a partir daí, temos a capacidade, ou deveríamos ter a capacidade ou discernimento de escolher aquilo que queremos para nós. E agora eu estava conversando com o Edgar aqui na chegada sobre o momento atual que vivemos dessa pandemia e essas flexibilizações que estão acontecendo de comércio, de indústria. Isso me deixa estarrecido, não pela flexibilização, mas porque eles flexibilizaram um pouco do comércio e nós, enquanto sociedade, vamos todo mundo, como disse um amigo meu ontem, era a festa da polenta no centro de Caxias. Estava todo mundo no centro de Caxias. Festa da polenta. Para quê? Então, se o prefeito não determinar que temos que ficar em casa, nós não conseguimos ter a consciência que devemos estar em casa? Até quando nós vamos precisar que as autoridades ditem? Isso não é uma democracia, isso é uma ditadura que nós provocamos. A gente fala tanto de defender democracia, liberdade, não sei o quê, mas nós, enquanto sociedade, seres sociais, provocamos uma postura ditatorial das autoridades que nos organizam. Porque não somos capazes de respeitar aquilo que é uma orientação dada pela medicina, sem que o prefeito, o governador ou o presidente, enfim, decretem que assim terá que ser. E aí os espíritos dizem, né? O homem é o responsável pela sua infelicidade. E aí agora, não quero ser pessimista, mas segundo os dados da medicina, das organizações, teremos um aumento gradual e efetivo dos casos por esse momento de relapso nosso. Iremos ter a consequência. E aí colocaremos a culpa nas autoridades constituídas, quando todos sabemos o que tem que ser feito. Então isso é uma coisa muito séria que precisamos, sim. E aí nós queremos um mundo de regeneração, estamos ansiosos por esse mundo novo, mas nós não caminhamos em direção a ele. E tem uns 2 anos, acho 3, veio o nosso amigo aqui, o Alcione, fazer uma exposição. E ele falou uma coisa que me chamou a atenção aquele dia. As coisas nos chamam a atenção, que ele falou que para ele, eu me lembro que ele usou esse termo, para mim, o processo de regeneração da Terra iniciou quando Jesus reencarnou. E aquilo lá me chamou muita atenção, porque eu disse, não, mas os espíritos disseram que agora nós estamos passando por esse processo. E isso é uma coisa que de vez em quando eu fico pensando. E eu vou aqui, né, daqui a pouco dizer que eu estou acolhendo essa ideia dele, porque quando Jesus veio, ele veio trazer a proposta para nós mudarmos. Então, a partir da vinda de Jesus, ele trouxe a mensagem da regeneração. Por que nós ainda não nos regeneramos? Porque nós somos responsáveis pela nossa infelicidade. E agora estamos, né, ansiosos por datas. Né? Os maias não acertam a data, Chico Xavier não acerta a data, ninguém acerta a data para nós entrarmos num mundo de felicidade. Agora eu escutei uma mensagem esses dias que dia 17 de maio, tá? Apaga isso aí depois, tá, pessoal? 17 de maio será apresentada a cura da doença ali. O Espírito deu essa mensagem. Enfim, ele trouxe uma mensagem, eu escutei ali de alguém bem interessante, mas daí depois ele começou a estabelecer datas. Para quê? As datas dependem dos seres humanos. Depende do livre-arbítrio. Agora, se os seres humanos forem todos para a rua a partir de hoje, não vamos ter tempo para pesquisar a cura. Nós vamos trabalhar ali tentar medicar, remediar.
e a cura vai ficando. Então, quanto mais nós colaboramos com o processo de regeneração, mais cedo a regeneração virá. Mais cedo abandonaremos esse sofrimento todo, essa infelicidade toda que ainda permeia o planeta Terra. E os espíritos dizem a Kardec, se nós praticarmos a lei de Deus, vamos nos poupar dos males e chegar a uma felicidade tão grande quanto comporta essa nossa existência. Então eles nos dizem aqui que nós podemos ser felizes. Não a felicidade dos espíritos puros, mas nós podemos ser felizes. Será que se perguntarmos, tivéssemos a oportunidade de perguntar, mas ela respondeu a Madre Teresa, se ela foi feliz, se a vida dela valeu a pena, o que ela nos responderia? Quem lê coisas de Madre Teresa vai dizer que a vida dela foi fantástica. Ela entendeu. Se nós perguntássemos para Chico Xavier se ele foi feliz ante todos os problemas que teve, ele foi feliz. Se nós perguntássemos para Nelson Mandela, ante tudo que ele passou na África do Sul, todos os processos que ele passou para desfraudar aquela ideia da igualdade, se ele foi feliz, a resposta é positiva, é afirmativa. Porque felicidade não significa isenção de sofrimento, significa postura, significa essa capacidade de olhar e ver que temos coisas a fazer, de servir, de amar, de viver, de respeitar a lei de Deus, de respeitar a lei dos homens. Estamos encarnados, não podemos denegrir a lei, porque nós estamos encarnados. Nós estamos mergulhados nessa lei. E aí o Kardec comenta o seguinte, que o homem bem compenetrado de sua destinação futura não vê na vida corporal senão uma estada passageira. É para ele uma parada momentânea em má hospedaria. Ele se consola facilmente de alguns desgostos passageiros de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor quanto melhor tenha se preparado. Somos punidos desde esta vida pelas infrações às leis da existência corporal, pelos males que são a consequência dessas infrações e dos nossos próprios excessos. E aí nós falávamos lá do Evangelho da questão da economia, da compensação. O que nos gera sofrimento é o excesso. O que nos causa dor é o mau uso de que fizemos daquilo que nos é concedido. E no outro dia conversávamos aqui, hoje vamos trazer de novo, que estamos tendo a oportunidade de repensar o uso material, intelectual e moral das coisas que nos são dadas. Estamos tendo essa oportunidade. E não estamos desamparados. Os números são assustantes, porque números assustam, mas são números. Nós precisamos olhar espíritos, processos, oportunidades. Por mais de que tenhamos que fazer todo o possível para amenizar o sofrimento, nós não vamos conseguir estancar esse processo que estamos passando. Porque tenhamos a humildade de entender que um processo que vai desencadear ali centenas de milhares de mortes não está na mão do ser humano. Não somos nós. Isso chama-se humildade. Devemos sim fazer todo o processo para amenizar, que cabe a nós. Mas a organização disso tudo que acontece está com a divindade, senão teríamos que trocar eu brinco sempre, trocar de Deus, porque daí está sem condições. Se ele deixou acontecer uma coisa assim que causou o caos mundial e ele não está percebendo
e nós nos achando os donos do mundo, algo não está certo. E para aqueles que creem em Deus ou creem numa força maior, essa é a oportunidade de perceber, independente de religião, de perceber de que Deus está no comando. Caso contrário, existe outro, como diz o livro O Céu e o Inferno, existe outro tão poderoso quanto ele, que conseguiu desestruturar a vida do ser humano. Então precisamos ter essa fé, essa condição de entender que passamos os processos e esses processos são para aprendizado. E toda oportunidade de aprender deve gerar felicidade, não euforia, não loucura, mas a felicidade de aprender, de estar imerso, de estar buscando uma compreensão daquilo que está acontecendo. E nos aproximar cada vez mais daquilo que é a verdade, de que somos espíritos eternos, que temos que continuar. Eu estava falando aqui, e aí vamos encaminhando para o final, eu me lembrei de uma história, de uma obra que eu acabei de ler agora, que fala dos... Comentei no outro dia dos judeus que foram mandados para campos de extermínio, não concentração. O termo concentração é um termo errado, o que se usa era um campo de extermínio. E uma das mulheres, ela desencarnou em 2013, 2000, com 90 e tantos anos. Muito linda a história dela, todo o sofrimento, e ela conseguiu extrair a beleza, que é esse o aprendizado. Isso é a felicidade, isso é a resignação. Ela ficou num gueto lá 3 anos, sitiaram eles num gueto, e todos os dias, a mulher, o nome dela era Anka, todos os dias ela levantava, ajeitava o cabelo, se maquiava e ficava vivendo seu dia. Ela estava num gueto lá, uns anos sem condições sanitárias, com pouca alimentação, sem trabalho, com doenças, e ela fazia todo dia isso, porque ela dizia que isso era a dignidade que o ser humano exigia, de estar bem ante a situação, para mostrar para a diversidade que ela está encarando aquela diversidade face a face. Ela engravidou, ela foi para o campo de extermínio, escondeu a gestação, sobreviveu ao campo de extermínio, o pior, foi mandado para um outro local, teve o filho na porta dessa fortaleza, a filha, a Eva, e ela sobreviveu até os 96 anos. De vários sobreviventes, muitos não quiseram mais tomar conta de nada que disse respeito àquele período trágico da sua vida, e ela, diante da postura de encarar as adversidades da vida e mostrar que ela estava no comando da sua vida, ela visitou com a filha, ela visitou com os netos, e ela sobreviveu até os 96 anos, conheceu netos e bisnetos. Porque essa é a postura que nós precisamos. Detalhe, ela não acreditava em Deus, porque ela questionou onde é que ele estava durante todo esse momento. Mesmo não acreditando em Deus, ela acreditava na vida, que vem de Deus, é Deus. Mas é bem interessante, porque ela tinha esse conflito, porque antes ela já era um pouco, não levava muito a sério, e depois ela questionou onde estava Deus durante tudo que a gente passou. Mas ela resolveu viver até os 96 anos, então mesmo negando Deus, ela tinha uma capacidade de entender Deus melhor do que nós temos. Ela entendeu que Deus não é alguém, Deus é a vida. Deus é o que nos mantém vivos. Então é uma história muito linda que nos diz assim, a felicidade é possível, mesmo num campo onde se mata 5.000 pessoas por dia, mesmo num local onde eu saí de lá, e ela saiu de lá com 32 quilos, com a sua filha também
nasceu com 1,2 kg e teve vários problemas decorrentes ali nas semanas subsequentes. E ela entendeu que sim, a gente pode ser feliz. E chama muita atenção que no trecho que ela estava sendo deslocada até esse portão dessa fortaleza, ela ainda teve a capacidade de observar a beleza que existia ao redor do local para onde estava indo. Então ela estava, e ela era assim, pelo que a gente vai lendo, a postura dela era essa. Vamos viver o momento, vamos ser felizes. Os sofrimentos são oportunidades de aprender e fortalecer. Então essa é a nossa mensagem de hoje. Vamos agradecer aos irmãos que nos acompanharam, os irmãos aqui presentes. Vamos fazer a nossa prece. E nessa prece vamos agradecer pelas oportunidades, vamos mentalizar os nossos entes queridos que precisam de um abraço, de um amparo. E agradecer a Deus pela vida que temos. As dificuldades, as dores, os sofrimentos, as incapacidades de compreensão. Que possamos, Pai, vivenciar o Seu Evangelho e compreendermos que a vida é uma grande escola. E na escola estamos para nos submeter aos processos de aprendizagem. Algumas vezes acertamos, outras erramos. Mas devemos dar o passo adiante sempre, buscando a solução, amparado por mestres que nos acompanham na caminhada e nos permitem exercitar e pensar. Que tenhamos, Pai, a coragem de assumir as rédeas da nossa existência, nos tornando conscientemente responsáveis pelo que nos acontece. Ilumina, Pai, os nossos familiares e amigos, aqueles que se encontram hoje em processos de doenças, aqueles profissionais da saúde que se encontram cara a cara com um problema que enfrentamos hoje a nível mundial, e as autoridades que orientam as nações, as sociedades, que possam ser tocadas do mais puro amor ao próximo e estejam sempre atentos aos emissários do Mestre Jesus, aos apelos de colaboração e pacificação. E que nós outros podemos ser modelos vivos dessa pacificação através das nossas atitudes diárias. Muito obrigado, Pai, e que assim seja. Vamos fazer o transitivo? Não? Não é bom? Não, é bom. Ele só falou ali e é até ali só. Como é que eu vou sortear o meu? Se não te vira uma ausência dos outros. Como é que eu vou sortear o meu número?